Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um Por Onde Anda Nicole. Eu acabei de ver um post no LinkedIn que é: pelo bem da sua saúde mental, não deixe as pessoas saberem demais sobre você. E eu sou uma pessoa que eu sou muito calada às vencem, sabe? Eu fico na minha, eu fico quieta, eu não conto as coisas, eu vivo minha vidinha. Só que também, quando eu tenho pessoas de confiança, eu tendo a compartilhar demais. E isso é uma coisa ruim? Sim. Porque quando a gente abre margem para pessoas opinarem nas nossas vidas, a gente também abre margem para as pessoas falar o que quiserem, né? Opinarem. E eu acho que eu tive muita sorte pelo fato de eu ter sido muito braba durante a minha infância e adolescência. Inclusive, eu tava conversando com um amigo meu falando sobre isso e ele falou assim: você não era braba, você era firme. Eu falei: não, eu sou braba, né? Sou firme e sou braba. E a gente tava rindo e a gente tava conversando sobre isso. E aí eu tenho muita sorte porque isso me faz não ser boba, né? Não permite que eu faça coisas que talvez eu me arrependa mais tarde, me arrependa depois. E esse processo eu acho que de amadurecimento fez eu entender muitas coisas. E isso ainda mais, que é o caladas vencem. Eu tenho as pessoas, né, meus amigos mais próximos e que acabam, né, inevitavelmente, eu acabo contando ou compartilhando situações, né, acabo contando o que tá acontecendo, o que deixou de acontecer. Mas tem certas coisas em que eu fico extremamente quieta. Extremamente quieta. Que, tipo, as pessoas só ficam sabendo depois de muito tempo. Muito tempo. E isso, pra mim, tem sido uma coisa muito importante. De ser caladas vencem. Eu não tenho problema nenhum, de conversar com os meus amigos e ajudar eles, né, no que precisarem, ligado à carreira, sei lá, um conselho amoroso, uma coisinha assim. Alguma coisa que pode ser visto como grande, né? Eu não me importo de participar, né? Que me coloquem nisso, né? Se for para eu participar. Mas eu também não abro brecha para questionarem meus métodos e minhas escolhas. Quando eu fui mudar, né? Quando eu mudei completamente minha rotina e minha vida por causa de um novo emprego, meus pais, a primeira coisa que fizeram foi me questionar se valia a pena. E enquanto eu tava no telefone contando pra minha mãe, e aí ela quis, porque ela não entendia, né, o movimento que eu ia fazer, né, pra ela era um passo muito grande, e de fato foi. A primeira coisa que eu fiz foi não deixar e não permitir que pessoas externas influenciassem no meu objetivo e no meu sonho. Porque era uma coisa muito grande para eu desistir, era uma coisa muito grande para eu ignorar. E isso foi um dos maiores aprendizados que eu tive, que por mais que às vezes a gente tenha pessoas por perto que queiram nos ajudar, e eu já fui essa pessoa, às vezes a ajuda dessas pessoas vai mais nos atrapalhar do que nos ajudar de verdade. Porque essas pessoas têm uma visão diferente da nossa. Essas pessoas acreditam em coisas diferentes do que a gente acredita. É aquela coisa, às vezes a pessoa, né, nossos familiares, nossos amigos, eles querem ajudar a gente da forma como eles conseguem, né? Da forma como eles gostariam de ser ajudados, ou então na forma que as pessoas conseguem mesmo, assim. E eu entendi que às vezes a ajuda dos meus amigos, dos meus pais, por eu estar fazendo uma coisa que nenhum deles já fez na vida, eu entendi que talvez eu não devesse levar em consideração o que eles falassem. Claro, sempre com muita responsabilidade e prestando atenção nas situações para não me meter em furada, mas meus pais não poderiam
opinar na minha vida em certas situações, assim como minhas amizades também não conseguiriam me ajudar. Meu antigo relacionamento também não conseguiria me ajudar a chegar onde eu cheguei. E isso, pra mim, foi muito importante entender que as pessoas, sim, vão me ajudar, vão ser meu suporte, né? Vão, de certa forma, talvez me ajudar a chegar onde eu quero chegar, ou então me ajudar a perceber coisas que eu não percebia, a melhorar habilidades que eu não via que eu precisava melhorar. Isso com certeza vai acontecer. Mas eu não posso, e a gente não pode permitir, que isso molde quem a gente é ou quem a gente quer ser. Porque quando eu cheguei pra conversar com os meus pais, falando, eu vou fazer isso aqui, eles já ficaram, o desespero deles poderia ter me desencorajado. E se o desespero deles tivesse me desencorajado, provavelmente eu não estaria aqui agora. E isso é uma coisa que às vezes a gente não percebe que as pessoas ao nosso redor fazem. Que não que seja intencional, né, que, desista dos seus sonhos ou coisas do tipo, mas às vezes é o jeito que essas pessoas sabem lidar com essas situações ou que aprenderam a lidar com essas situações. E acaba respingando na gente, a gente querendo ou não. Então, eu tenho tomado muito cuidado com quem eu compartilho as minhas situações, né, a minha vida. Não porque, eu odeio as pessoas que estão na minha vida, até porque hoje eu tenho muitas pessoas que podem me esticar o braço e que me esticaram a mão e que a gente meio fez um pacto de vamos juntos. Então, hoje eu tenho na minha vida pessoas que me ajudam a chegar onde eu quero. Coisa que eu não tinha quando eu decidi abandonar tudo. Né? Não que eu tenha abandonado tudo, mas quando eu mudei toda a minha vida pra... E de verdade, eu mudei toda a minha vida pra caber nesse espaço que eu tô cabendo agora. Eu tinha plena consciência de que a última coisa que ia ser era fácil. Embora agora eu esteja gravando esse episódio no meio de uma sessão de estudos e enquanto eu tô jogando o joguinho do Fazendinha no Discord, eu entendo que eu fiz uma grande mudança na minha vida. E eu entendo que muitas mudanças que eu fiz foi em silêncio. Teve, sem dúvidas, o maior acontecimento da minha vida nesses últimos... a gente tá em agosto. Nesses últimos 8 meses, foi uma situação onde eu não abro para as pessoas, porque é uma coisa tão extraordinária e tão grande que aconteceu, que eu quero guardar e deixar quietinho pra mim, assim, sabe? Que é uma coisa que eu jamais imaginei que fosse acontecer. E aconteceu. E foi incrível, né? E que provavelmente ajudará a moldar todo o meu próximo comportamento, né? Toda a continuidade de minha vida, né? Você bem, tipo, nesse nível, assim, uma coisa importante assim. E perceber isso molda que, cara, às vezes a gente vai estar melhor, às vezes a gente vai estar pior, às vezes a gente vai ter mais apoio, às vezes a gente vai ter menos apoio. Mas o que importa, no final das contas, eu acho, é que se a gente conseguiu fazer o que a gente quis e foi fiel a gente mesmo, sabe? Porque, inclusive eu tava conversando com minha psicóloga sobre que hoje as primeiras pessoas que eu quero comunicar sobre o que tá acontecendo são meus pais. E eu jamais imaginei que eles seriam pessoas que eu cogitaria entrar em contato e falar, olha só que foda isso que tá acontecendo na minha vida. Venha fazer parte disso. Jamais imaginei, jamais. E isso tem sido de extrema importância pro meu desenvolvimento e amadurecimento, porque hoje é como se eu considerasse meus pais como gente, sabe? Não como gente, mas como opiniões a serem levadas. Claro, filtrando muito o que vem, o que vem e o que vai, né? Porque eles vão ter opiniões e experiências de vida diferentes da minha, então eles vão falar coisas que talvez não me agradem, né? Que talvez não condizam, né? Não dê match com o momento que eu tô passando. Mas eu entendo que
E embora, né, o que eles façam da vida deles não é nem um pouco parecido com o que eu faço, pode ser alguma experiência de vida deles levar em consideração e combinar com a minha, né? Seja um conselho, uma tranquilidade, qualquer coisa. Às vezes pode ser que ajude. Mas eu tenho essa característica de tentar resolver as coisas mais sozinhas, né? Sem envolver outras pessoas, né? Sem contar. Um negócio mesmo de caladas vencem. E embora caladas vencem, às vezes a gente precisa de alguém nos apoiando na caminhada. Às vezes a gente precisa que alguém estique a mão pra gente. Às vezes a gente precisa que alguém prepare um colo. E é exatamente isso. Às vezes a gente vai precisar ter alguém ali que olhe pra gente e fale, cara, acho que você se passou. Ou então pedir ajuda pra alguém, sabe? Ou falar, olha, eu tô passando por essa situação. Você já passou por isso? Você consegue me ajudar? E isso vai fazendo toda a diferença no final das contas, porque a gente entende que a gente não tá sozinhos. Porque a gente entende que vão ter pessoas dispostas a nos ajudar. Sem ser na maldade. Às vezes vai ser na maldade também. Porque eu acho que a gente se preocupa muito, com a inveja do outro. Mas será que a pessoa invejosa não é você também? Às vezes é bom a gente voltar pra si próprios, né? Entender que às vezes isso é tudo projeção. E eu já percebi, já passei por esse trajeto várias vezes de entender que nem tudo a gente controla. E às vezes a gente vai olhar alguém e vai falar, cara, preciso de alguma coisa, ou preciso de ajuda, né? Ou, né? Diversas situs. Olha, gente, consertei o carrinho do laticínios. Nem sabia que era possível. Olha só, que graça. Ai, gente, eu adoro um joguinho de fazendinha, juro pra vocês. Mas enfim, vou fechar meu joguinho e vou voltar a estudar. Porque eu queria gravar sobre isso, que quando a gente abre demais a nossa vida, não é só sobre porque eu quero fazer tal situação, né? Ou então... Porque quando a gente abre para as outras pessoas e a gente não for, sei lá, bem... uma pessoa muito bem... fiel a si mesmo e bem construída, a probabilidade de talvez a gente se fuder depois seja grande. Porque a gente vai ceder a qualquer pressão que as outras pessoas coloquem em cima da gente. E isso é muito perigoso. Muito perigoso. Sabe? Isso é uma das coisas que eu mais... acho que eu mais tenho medo, assim. Que é deixar de ser fiel a mim mesma, sabe? Só pra me encaixar em um espaço, então agradar outras pessoas. Né? São coisas assim que meio me assustam, né? Mas aos poucos a gente mexe. Gente, o joguinho virou umas coisinhas assim... Eu sei lá que caralho que eu fiz. Eu abri a caixa aqui e agora do nada eu tenho uma janela no meu pátio. Umas coisas que diz que é de estufa, né? E aí, meu Deus. Enfim, uma grande loucura. Ó, agora tá juntando horrores de chaves de fenda por aqui. Juro pra vocês. Uma loucura. Ih, joguinho de gente maluca. Mas enfim, vou sair do jogo. Vou ver quanto tempo do episódio deu. Falou horrores. Mas enfim, eu espero que tenha feito sentido. Um beijo a todos. Agora calma, que tenho que conseguir fechar o episódio.